Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um programa Saúde em Evidência. Hoje aqui nos nossos estúdios estaremos conversando com o médico cardiologista, Dr. Tássio Evaristo, que vai falar conosco sobre a importância do combate e prevenção à hipertensão arterial. Um tema bastante flexível, um tema bastante abrangente e eu tenho certeza que se você está em casa, está nos vendo, coraçãozinho está batendo, chama o restante da família, porque o tema de hoje é muito importante para mim e para você. Doutor Tássio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu fico muito feliz em tê-lo aqui, nós da TV LW e também todos nós da TV Nova Nordeste. Se o senhor não sabe, nós estamos passando lá em Recife, na Grande Recife, até o Alto Sertão em Serra Talhada, então já fique à vontade aí para cumprimentar o nosso público, a nossa audiência, doutor Tássio. Bom dia a todos, eu sou o doutor Tássio Evaristo, cardiologista, e vamos discorrer hoje sobre o nosso tema aí, que é a hipertensão, um tema bem atual. Um tema atual e um tema que salva vidas, porque com as dicas e orientações que você vai receber aqui do doutor Tássio Evaristo, eu tenho certeza que você vai se questionar muitas vezes se você está fazendo o caminho correto. Doutor Tássio, as doenças cardiovasculares, elas estão no topo quando a gente fala em mortalidade no Brasil? Isso. A estatística mundial diz que as doenças cardiovasculares são as primeiras causas de morte no mundo. Elas estão acima até de todos os cânceres, juntos as doenças cardiovasculares, tendo elas qualquer origem, elas estão no topo de mortalidade mundial. Então você já tem motivo de sobra para ficar ligadinho no programa Saúde em Evidência neste sábado inteiro, o programa inteiro você precisa estar aqui comigo, porque o Dr. Tássio está dizendo que as doenças cardiovasculares elas ganham no ranking de mortalidade para, por exemplo, todos os cânceres que têm causa-mortes como câncer. Isso. Então é um tema muito atual e hoje a gente tem visto, Dr. Tássio, pessoas cada vez mais jovens sofrendo infarto. Podemos conversar por aí? Podemos. Primeiro conceituar a doença, né? O que é a pressão arterial? A pressão arterial é a força que o nosso sangue exerce nas paredes das nossas artérias. É uma pressão fisiológica que nós todos temos, que não denota nada, denota apenas um fluxo sanguíneo dentro das nossas artérias. O aumento dessa pressão, o aumento dessa força ocasionado por vários fatores que a gente vai discorrer, é o que caracteriza a doença. A doença é isso, é o aumento de essa força acentuada nas paredes das artérias provocada pelo nosso sangue. Uma vez diagnosticada, ela pode ser revertida? Muita gente tem essa dúvida, veja só. A hipertensão arterial sistêmica ela é uma doença que ela não tem cura. Ela tem sim tratamento. E se você fala em reversão, eu já respondi até um post no meu Instagram, que uma paciente perguntou. Se você fala de cura em relação à não medicação, sim, existe essa possibilidade. De reverter. De revertermos do paciente sair de um grau de medicação para um grau de não medicação. Apenas com cuidados, uma mudança dos hábitos de vida, que a gente também vai discorrer, e sim podemos tratar sem medicações. Interessantíssimo. Se a gente pudesse começar agora a falar, a gente tem assistido muito, tem visto muito também nas redes sociais, eu morei em uma cidade, em Petrolina, por 2 vezes e eu sou apaixonada por Petrolina. E perdemos algumas pessoas nesses últimos meses, acometidas de infarto fulminante. Pessoas jovens que malham, que treinam, que tinham, né, uma regularidade alimentar, de atenção à atividade física. O que é que está por trás disso tudo? O que é que tem trazido esses números, esse aumento nos números de pessoas cada vez mais jovens? Porque a gente ouvia falar em fulano infartou, quando ia olhar era 60 anos, 70 anos, os idosos, né? O que é que vem mudando no nosso perfil enquanto sociedade que pode estar acarretando essa incidência maior nas pessoas de 30, 40 anos? Primeiro, o fato de serem diagnosticadas agora. Essas causas mortes, hoje, elas têm que ser diagnosticadas. Existe o serviço de verificação de óbitos, que servem justamente para isso, para definir qual a causa morte. Segundo,
Geralmente no jovem, quando a gente fala de doenças cardiovasculares com desfecho de mortalidade em pacientes jovens, geralmente são doenças hereditárias. Existe uma condição chamada hipertrofia ventricular, que ela é de origem genética, certo? O paciente é jovem, não sabe que tem aquela patologia, faz um exercício físico, exige do coração mais do que ele está apto a realizar e acaba entrando em óbito devido a um infarto fulminante. O fato de um infarto matar um jovem ser mais frequente é devido a uma questão fisiológica que eu acho interessante a gente abordar, porque assim, muitas pessoas já me perguntaram, por que jovem infarta só uma vez e já morre? Idoso aguenta 1, 2, 3 infartos. É verdade, é isso? É verdade. A gente existe, nosso coração é irrigado por uma rede de artérias chamadas coronárias. Essas artérias coronárias, no idoso, ela tem circulação colateral, certo? Uma rede vai de um lado para o outro, só que no idoso, quando começa a obstruir essa rede, ela tem circulações alternativas para que esse território cardíaco seja irrigado. No jovem, não. O jovem, a obstrução é súbita, não súbita, mas de forma mais aguda do que no idoso, e por isso que não existe essa colateral para suprir essa demanda de sangue, e o infarto é bem mais catastrófico no jovem por causa disso. Entendi. Então, o ideal, a condição ideal é, por exemplo, a partir do exemplo que eu trouxe, né? Sei. Da causa mortes infarto num público mais jovem. O ideal é, antes de começar qualquer atividade física, passar pelo médico cardiologista para fazer uma avaliação. É isso, doutor? Para poder começar a treinar, correr, andar de bike, que viralizou a bike. Para você ter uma ideia, isso é screen, é protocolo médico nos Estados Unidos. No Brasil, a gente faz academia de todo jeito, né? A gente faz já pode puxar a orelhinha aí da nossa audiência, fica à vontade. A gente começa um exercício físico, sente uma arritmia que é normal até certo ponto, mas tem casos de pessoas jovens que desmaiam na academia, que a gente chama síncope, certo? E depois vão para a academia normal, como se nada tivesse acontecido. E por trás disso, sim, pode existir uma doença cardiovascular. Daí a necessidade de um diagnóstico prévio para revertermos o quadro. Cresceu. Criança, adolescente, cresci. Qual a periodicidade de se estar num consultório de um cardiologista? Porque não é um médico que a gente, em tese, se não tem algo congênito, algo genético, não é um médico que, vou marcar um cardiologista. Veja só, um dos protocolos atuais do Ministério da Saúde disse que, após os 12 anos, nós médicos, a gente já pode fazer uma avaliação da pressão arterial do paciente. Certo? Esse não é um protocolo fixado que todo mundo segue à risca, ok? Mas eu falo como cardiologista, teve sintoma, teve uma pressão no peito, uma arritmia, uma palpitação, um cansaço inesperado, dor atrás na nuca, né? Atrás da cabeça, algum sintoma que denote pressão alta, ou fez a aferição do nada e deu uma pressão alta, tem que procurar um serviço de cardiologia. A gente precisa investigar. A hipertensão é uma doença que ela é traiçoeira. Por quê? Porque ela é silenciosa. Ela vai alterando a estrutura do seu coração à medida que o fluxo sanguíneo seja lentificado do coração, à medida que essa pressão aumente, ela vai remodelando o coração, ela vai fazendo com que o coração cresça, e é o único músculo da gente que não pode crescer, o coração. Ele cresce, perde a função, fica disfuncional, fica insuficiente e aí começam as outras doenças provenientes da hipertensão arterial, que são as arritmias, a insuficiência cardíaca, que é aí onde está o grau máximo de morte. Existe uma correlação entre, por exemplo, você falou em arritmia, uma palpitação. Hoje a gente vive numa rotina, e a gente já recebeu aqui nos nossos estúdios alguns profissionais de saúde mental, e a gente sabe da correlação entre o que a gente sente no coração com o que a gente literalmente sente no coração, né? Que seria aí um diálogo entre o órgão, coração, e a alma, o campo das emoções.
distinguir, discernir para nós, pacientes, né, para você que está aí em casa, para mim, do que é uma arritmia que deve se procurar um cardiologista, do que é aquela tristeza ou aquela angústia que vai procurar em um médico psiquiatra. É meio confuso para nós, mas eu tenho certeza que o senhor vai conseguir aí diferir. Veja só, na medicina a gente tem uma máxima que é o ser humano é um ser biopsicossocial. Certo? A gente não existe na medicina a cardiologia. Não existe na medicina só a psiquiatria. Existe o paciente que necessita avaliação. A gente faz uma avaliação apurada. Ele pode chegar com a queixa de palpitação, de dor de cabeça, enfim. A gente faz uma anamnese adequada e, dependendo da condição, do condicionamento do paciente, a gente encaminha para um determinado tipo de médico correlacionado com sua queixa, ou a gente trata. Lembrando que todos os nossos sistemas estão interligados. Entendeu? Você fez uma ótima colocação. Tipo, eu vou dar um exemplo. A gente se estressa no trabalho. Você que é estressado, você que perde a noite de sono, você libera um hormônio chamado cortisol. Ele é inimigo fidagal de suas coronárias. Ele estimula seu coração a trabalhar mais excessivamente, de forma desordenada, fazendo com que haja, sim, aí um processo de início de hipertensão arterial sistêmica. Ou seja, tudo está interligado. Eu sei que ele falou, ele levantou o dedinho e chamou a sua atenção. Fica sentado que a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente continua esse assunto que está interessantíssimo. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE, modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e seja muito bem-vindo mais uma vez. E muito obrigada pela audiência de vocês todo sábado às 10 horas, encontro marcado aqui comigo no programa Saúde em Evidência. Antes de darmos continuidade ao tema, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial, Clínica Santa Margot e Memorial Imagem. Doutor Tássio, a gente saiu do primeiro bloco num tema excelente.
quero voltar para esse tema, porque eu tenho certeza que, olhando o ser humano como um todo, respeitando as partes, a gente só ganha, não é verdade? Na hora que um paciente chega lá no teu consultório com essas queixas, identifica, ou você trata ou você vai passar para um colega da área específica. Primeira coisa que a gente faz no consultório, uma anamnese adequada. Todo estudo... A anamnese a gente sabe, eu sei, o senhor sabe o que é, mas quem está aí em casa, Catarina, pergunta a ele o que é a anamnese, porque eu sei que você pergunta, doutor, o que é a anamnese para quem está em casa? É uma avaliação detalhada do paciente, certo? Tendo o histórico de vida dele, os sinais que ele apresenta, os sintomas que ele apresenta. A gente faz uma anamnese, um aparato todo, completo do paciente. Uma entrevista, minha gente. Uma entrevista, quando o doutor pega ali o papel ou no computador, que pergunta um bocado de coisa, gente. É a anamnese. Agora você já sabe. Certo. E procuramos, através dessas anamneses, sinais que nos mostrem, que nos orientem, no meu caso, uma doença cardiovascular. Ou um diagnóstico diferencial para essa doença cardiovascular. Como você bem colocou, a questão sistêmica, tem pacientes psiquiátricos, paciente com doenças psiquiátricas, uma depressão, uma ansiedade, que ele tem a palpitação, que ele tem aquele medo de estar infartando, e ele apresenta sintomas cardíacos. Quando a gente vai fazer uma busca mais detalhada desse paciente, na verdade ele está com uma síndrome de ansiedade generalizada, uma depressão, entendeu? Está com uma síndrome psiquiátrica. É coisa que a gente já encaminha para o colega. A gente orienta o paciente, mas a gente não trata. Eu costumo não tratar de cara. Eu costumo orientar e prescrever as orientações, encaminhando sempre para o colega da área. Entendi, perfeito. Hoje, qual é a maior incidência qual é a doença, na verdade, que ela está no primeiro lugar no ranking das doenças mais importantes? E quando eu digo importantes, minha gente, é aquelas que estão trazendo mais os pacientes ao consultório médico, no quesito cardiologia. No quesito cardiologia, sem dúvida nenhuma, a hipertensão arterial sistêmica. E eu lhe digo por quê, antes de você me perguntar. O que seria a hipertensão arterial sistêmica? Porque ela está ela tem essa importância toda se ela é apenas um aumento de pressão. Veja só, a hipertensão arterial sistêmica é uma doença cardiovascular que ela tem um potencial altamente letal, ela mata muito e ela impossibilita muito o paciente, tendo em vista que, a partir da hipertensão, vamos ter quadros de insuficiência cardíaca, pode ter arritmias, mas vamos ter quadros de infartos e AVC, que é o que mais impossibilita o paciente, o que vai deixar o paciente acamado. Imagine só um paciente, como eu tenho pacientes nesse quadro, com 40 anos, que era hipertenso, não sabia que era hipertenso. Era isso que eu ia perguntar, quer dizer que o AVC ele está diretamente ligado à hipertensão. Sim. Então já fica um aviso aí para todos os telespectadores, se na sua família ou se você já foi diagnosticado com AVC, é importante que os outros, né, a geração descendente, preste atenção. Sim. Se não vai repercutir também negativamente na sua saúde. O AVC ele é bem presente, está totalmente relacionado com as doenças cardiovasculares, a hipertensão, tanto o isquêmico como o hemorrágico, certo? O isquêmico, o vaso faz um espasmo, ele tem um espasmo vascular, certo? Ou uma obstrução por coágulo, que é geralmente o que acontece. Arritmias também levam isso. Existem algumas arritmias cardíacas que geram quadros de AVC. Desprende um pedaço de coágulo, entope uma veinha no cérebro, pronto, AVC isquêmico, né, que é a falta de sangue. Quanto o hemorrágico, que é um aumento desse fluxo sanguíneo, fazendo com que aquela veinha do cérebro, ela tenha uma dilatação, forma um aneurisma e rompa, fazendo com que haja o AVC hemorrágico. Doutor Tássio é também geriatra e a gente vai trazê-lo aqui em outra oportunidade para estar conversando sobre AVC e outras tantas doenças da idade, da terceira idade, da idade, como é que a gente chama hoje? Da melhor idade. Da melhor idade, exatamente. Mas hoje a gente está aqui com foco na cardiologia e a gente vai falar um pouco mais de hipertensão. Um pouco mais não, a gente vai falar muito mais de hipertensão. Como prevenir
essa doença que está batendo aí as portas da maioria de nós? Certo. Ótima pergunta. Porque o que salva vidas, o diferencial da hipertensão é a prevenção. É a prevenção e o cuidado prévio. Existem fatores genéticos. Existem fatores que você não pode alterar na sua vida. Você já nasce com aquela tendência em ter, por exemplo, hipertensão arterial sistêmica. É só tendência ou já nasce? Assim, ele já nasce com a tendência em si. Tendência. Não é 100% que você vai ter, não. Agora, sabendo, por exemplo... Sabendo que a minha avó teve, que a minha mãe tem... Sabendo que seus pais têm hipertensão. Sabendo que você é uma pessoa que não tem essa saúde toda boa. Você não vai se cuidar, você não vai ter hábitos de vidas saudáveis, entendeu? Você me perguntou sobre prevenção. O que mais eu bato na tecla com meus pacientes, não importa a idade, exercício físico. Exercício físico é a chave para reversão de várias doenças metabólicas, como a hipertensão e o diabetes. Exercício físico, abandonar hábitos primitivos como álcool e tabagismo, né? Fumar e beber. Bebo, mas socialmente, uma tacinha de vinho não mata ninguém, né? Mas aquele paciente que bebe todo dia, fumo, o excesso de estresse, pessoal, é muito danoso ao nosso organismo. A falta de sono libera muito cortisol, muita catecolamina, que faz com que isso também aumente essa pressão arterial sistêmica. E o sedentarismo, né? Com aqueles alimentos industrializados, tudo isso causam também um aumento do risco cardiovascular, principalmente para gerar essa hipertensão arterial. Água. Água não. Água não. Mito. Mito. A gente vai fazer um bloco só de mito aqui. É mito ou é verdade? Próximo bloco, verdade. Topa, doutor? Topo. A gente fazer, porque tem muito isso, né? Não vou antecipar, não. Estou sentindo uma dorzinha, uma dormência no braço esquerdo, né? Boa, isso é muito antigo, né? Boa. A gente vai conversar no outro bloco sobre essa questão de mitos e verdades. Mas uma vez diagnosticado hipertenso, qual o caminho que essa pessoa, qual conduta essa pessoa vai ter? Certo. A gente primeiro gradua a hipertensão. Tem 3 graus. Grau 1, grau 2 e grau 3. Qual é a diferença dos graus? Quanto mais alta, maior o grau da pressão. Tendo em vista o grau da pressão, a gente entra com medicação e mudanças no estilo de vida. Não adianta você se entupir de captopril, de hidroclorotiazida, de amlodipino, de losartana e não parar de fumar. E não parar de comer gordura saturada. E não parar de comer fritura. E não parar de beber todo dia. E deixar aquele abdômen distendido, entendeu? Tem que ter mudanças do estilo de vida. Se não houver, a medicação por si só, ela não vai fazer a mágica total. O médico ele intervém nessas orientações das mudanças dos hábitos de vida e com a medicação correta. Mas o paciente é quem tem a maior fatia de participação. Então, ele está nos chamando aqui, convidando a mim e a você para um papo muito sério de corresponsabilidade. Não adianta a gente ir lá no consultório, passar pela consulta, receber as orientações, comprar a medicação e ficar inerte, achando que só a medicação e a visita ao médico vai resolver, porque não vai. Primeiro convite é mudança de estilo de vida. Mudança no estilo de vida. E para você que vai para a academia, porque ele já puxou aqui a orelha de todo mundo, né? Sem exercício físico não dá. E aí você que vai para a academia ou que vai fazer uma corrida, uma caminhada, antes disso lembrar, né, doutor Tássio? Isso. De marcar uma consulta com o cardiologista. Nessa consulta, a pessoa chega lá, doutor, é porque eu vou começar a treinar. Vamos ser bem otimistas. Okay. E acreditar que a partir de agora as pessoas que estão em casa, antes de treinar, antes de correr, vão se alertar que tem de ir para o cardiologista. Chegando lá num papo bem tranquilo, dizendo eu vou começar a treinar e eu quero passar por uma avaliação. Como funciona essa avaliação? Essa avaliação a gente vai fazer essa anamnese, como eu expliquei, sobre o histórico de vida desse paciente, o que é que ele anda, se ele toma alguma medicação controlada que influencia também, se toca nesse ponto. Como é a alimentação desse paciente? Quais são os hábitos de vida desse paciente? Se ele já teve algum sintoma que possamos correlacionar com alguma alteração
cardiovascular, e eu geralmente peço um eletrocardiograma, que é um exame que ele foi, para você ter uma ideia da data do eletrocardiograma, é de 1887, se eu não me engano. Mas até hoje é muito usado por nós, cardiologistas, e ele, em si, pode diagnosticar doenças primárias que o paciente não conhecia. A gente faz uma anamnese detalhada, no mínimo um eletrocardiograma, alguns colegas prescrevem, dependendo do paciente, exames de sangue para ver o perfil metabólico e depois libera o paciente com segurança para a sua atividade física. Com segurança para a sua atividade física. É por isso que a gente traz profissionais como o Dr. Tássio aqui no Saúde em Evidência, para assegurar a sua saúde e a sua vida, que é o que você tem de mais importante. Primeiro a gente cuida da gente, para depois a gente cuidar do outro, não é assim, Dr. Tássio? Primeiro coloca a sua máscara, depois andando de avião, primeiro a gente coloca a máscara de oxigênio para depois ajudar a pessoa que está ao nosso lado. Ainda sobre hipertensão, o que mais a gente pode estar trazendo no teu fazer, no teu dia a dia? Pode nem ser novidade, nem é novidade, mas certamente os nossos telespectadores, eles ficam ali nessa condição de não conhecer sobre o tema. Cardiologia não é um tema que ele é tão falado, destrinchado, né? A cardiologia, ela é temida até por alguns colegas, e ela é temida pelo paciente. Por quê? Porque o paciente que procura o cardiologista é um paciente que está com medo de morrer. E ele tem motivos para isso. Porque a hipertensão não tratada, já que o tema é esse, é uma doença altamente letal, como eu falei. E o que mata na hipertensão? O não tratamento. A hipertensão é uma doença silenciosa, geralmente assintomática. Você não vai ver um paciente dizendo: minha pressão está alta, eu estou com falta de ar, estou com dor de cabeça. Não. Existe essa alteração na estrutura cardiovascular e no sistema circulatório como um todo. Vai aparecer naquelas veias dilatadas nos membros inferiores, edema, um inchaço nos pés. Estou com os pés inchados, nunca tive isso. Subi uma escada, estou morrendo de cansado, entendeu? Essas são alterações sutis que o organismo vai nos mostrando, mas o desfecho é totalmente nefasto, tendo em vista, se você é um paciente hipertenso, você não toma medicação, você tem um fim trágico. Quando o Dr. Tássio fala em letal, é morte, viu, gente? Letal é morte. Então o tema é muito sério. Ele fala de uma forma muito segura, mas muito sutil. É um termo técnico, letal. Letal é morte. Letal. Então, preste atenção. Vamos falar desse assunto com mais propriedade para você entender que hipertensão leva à morte, sim. E você, claro, vai se cuidar a partir de hoje. Fica conosco, porque no próximo bloco a gente vai brincar um pouquinho aqui com o Dr. Tássio de mitos e verdades. Eu tenho certeza que você vai cair na maioria deles. Até o próximo bloco. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE, modernidade e eficiência para o seu sucesso.
Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Saúde em Evidência, e neste próximo bloco a gente vai brincar de mitos e verdades. Eu já corri, peguei meu papelzinho e minha caneta para não deixar passar nada. Mas antes de a gente voltar aqui para a nossa conversa, eu quero agradecer aos nossos apoiadores. Faculdade de Medicina do Sertão, Lojas LW, Clínica Santa Margot, Memorial Imagem, Líder Empresarial. Doutor Tássio, vamos lá. Agora a gente vai para aquelas coisas que a maioria das pessoas fica se questionando, e eu tenho até aqui uma pegadinha da época da minha avó. Lembranças da vovó. As lembranças da minha avó passeiam muito aqui nesse programa, viu? Porque a avó é um fenômeno na vida da gente, né? Com certeza. Gosto muito de trazer as coisas da avó. Vamos começar pelo café. Um grande vilão de muitas patologias. É também vilão quando a gente fala da hipertensão. Veja só, o café ele é bem... essa pergunta aí é bem polêmica. Por quê? Porque o café depende muito da dose, depende da tolerância do paciente, depende da condição que o paciente tem. Tem algumas condições cardiovasculares que o paciente não pode estar usando cafeína, mas é dose dependente. É aquela máxima, tudo demais é veneno. Para o café serve essa máxima. Ele tem alguns benefícios numa dose pequena, mas tem malefícios sim em algumas condições cardiovasculares. Na hipertensão em si, se você tomar uma xícarazinha ou duas de café, não vai alterar muito, não. Café descafeinado está liberado? Está liberado. Tá liberado. Já puxei para nós, cafezeiros, viu? Água. Água não, né? Água a gente precisa, a gente é formado de 80% de água, né? Mas existe sim uma condição, pasmem, na cardiologia, chamada insuficiência cardíaca congestiva grave. O paciente não pode beber água. Esses pacientes mastigam gelo para não poder, porque eles não podem fazer uma ingesta grande de água. Alguns pacientes renais crônicos também que fazem diálise, eles não podem fazer o uso de água como nós fazemos. Mas teve hipertensão, pode e deve beber muita água. Hidratar, isso. Mais uma vez a gente está falando sobre água aqui. Eu não sei se você já está com aquela garrafinha que a gente combinou que você ia comprar e ia fiscalizar você mesmo sobre água. Aqui a gente tem esse bate-papo, viu, doutor? Certo. E eles já ficam lá em casa também, ó, com papel e caneta para anotar tudo. Me diga uma coisa, o vilãozinho refrigerante. É mito ou é verdade que causa ou piora o quadro de hipertensão? Sim, é verdade. É verdade porque o refrigerante tem um alto teor de sódio. Nossa pressão, a pressão arterial sistêmica ou a hipertensão, elas são inimigas do sódio, porque o sódio ele aumenta ele concentra mais o sangue, fazendo com que entre mais água dentro da artéria, fazendo com que aumente essa pressão. Ou seja, ele é diretamente proporcional. A quantidade de sódio é diretamente proporcional ao aumento da pressão arterial. Ele sim, é verdade, o refrigerante. Então, o refrigerante pagou o pato, mas todos os produtos industrializados cuja concentração de sódio é alta, sim, são prejudiciais, sim, sobretudo para a hipertensão. Isso. Então, o refrigerante ele só ganhou a medalha, mas prestar atenção nos rótulos, exatamente, né? E sempre aquela máxima que a gente diz aqui, melhor descascar do que desembalar. Tirar da embalagem é muito ruim, tirar a casca me parece muito bom. Todos os profissionais que passam por aqui têm chamado a minha atenção e a sua para isso, mas vamos lá. É verdade ou é mentira? É mito ou é verdade
que aquela dormênciazinha no braço esquerdo é um infarto chegando, é alguma coisa de hipertensão? Veja só, devemos avaliar o histórico do paciente e se existem outros sinais, certo? Eu não posso dizer que um paciente está infartando simplesmente por ele estar com essa dormência, que a gente chama parestesia, no membro superior esquerdo, certo? Até uma pressão do plexo braquial, que é um feixe nervoso que nós temos proveniente da coluna, ele também gera essa dormência. Uma postura, uma mialgia, uma lesão, uma pequena lesão muscular, tudo pode desenvolver essa parestesia, que pode simular essa sensibilidade, essa dormência, e fazer com que o paciente acredite que está infartando. Sempre é necessário uma avaliação médica, certo, pessoal? E, por favor, não buscar nada na internet. Se você colocar que está com dormência no braço esquerdo, só e somente só na internet, vai estar infartando. Aí você pega ali no Google, coloca como o doutor falou e vai achar que você está infartando. Aí você termina infartando do susto que tem, né, doutor? Então, nada de Google. Liga para o consultório e marca a consulta. Agora eu fiquei invocada com um negócio aqui que eu tenho certeza que você está em casa, também não saberia responder, mas graças a Deus o doutor Tássio está aqui. Tem diferença na sintomatologia, no sentir para o homem e para a mulher quando está infartando? Sim. É sério? É sério. Me conte. Vamos lá. Qual o sintoma mais comum do infarto? Os sintomas. É uma dormência no membro superior esquerdo, uma dor no peito que pode irradiar para as costas, para o braço esquerdo, para a mandíbula, uma dor em pressão, o paciente chega com muita dor, e essa dor ela passa quando você está em repouso. Ela tende a diminuir quando você faz repouso. Ela é desencadeada por um esforço físico, uma refeição copiosa, aquela alimentação, aquele pratão de pedreiro que o pessoal chama, né? Ou um frio acentuado, ele tem que ter alguma relevância clínica. Você tem que ter feito um esforço para que o seu coração desencadeie essa dor. Na mulher também pode acontecer assim, só que na mulher existem os equivalentes anginosos, equivalentes isquêmicos. Por exemplo, mulher e idoso geralmente tem isso. A dor pode ser no lado direito do peito. Pode existir apenas só falta de ar e tontura. Sim, a náusea também é muito comum. Sente a falta de ar, aquela tontura e o paciente começa a vomitar. Depois de um esforço físico bem acentuado, dor do lado direito do peito, não é infarto não, é no lado direito. Falta de ar, é mulher, tem que se preocupar. Meninas, prestem atenção, tudo da gente é diferente. Eu pensei que era mito, mas o negócio é verdade. Então, a dor do infarto na mulher é do lado contrário, é do lado direito. Não é do lado esquerdo do peito, não. Veja só, diz a música. É igual o homem, é também do lado esquerdo. Só que na mulher pode acontecer também do lado direito. Então, ela tem esses chamamos na medicina equivalentes isquêmicos. Aí também entra a questão da tontura e da náusea. Que para nós mulheres, tontura e náusea está muito associado a uma menstruação, a algo que a gente comeu. Então tem que estar muito atento, porque isso pode sim sinalizar um infarto. Certo. E, sim, tendo em vista você sendo portadora de uma cardiopatia, você, por exemplo, é uma senhora, é uma mulher que hoje, esse conceito de senhor ou senhora, ele tem pessoas de 70 anos que são mais jovens do que alguns jovens de 30 anos que são sedentários e vivem de alimentação errada. Mas tem pacientes que são hipertensos, que apresentam esses sintomas e acham uma bobagem. Ponto. Isso aí é um pecado. Outro ponto também, você ser jovem, não ter nada, se cuidar, não ter nenhuma doença de base e achar que uma tontura e uma leve pressão no peito é um infarto. Bobagem também, é um excesso de cuidado, mas é bom procurar um médico sempre. Procurar um médico sempre, né? O senhor falou aí em prato de pedreiro. Lembrei da minha avó, que aí eu quero saber se é mito ou se é verdade. Eu falo muito da minha avó aqui, eu sei que você fica aí em casa também lembrando das coisas que a sua avó dizia ou diz, se ela estiver viva. Então preste atenção na sua avó, se ela estiver viva ainda, porque é uma riqueza a avó. Que a gente
almoçava e ela dizia que a gente tinha que esperar 1 hora para tomar banho. Uma hora. Tu almoçou agora, comeu agora, tá de bucho cheio. Não pode tomar banho. O que é que isso tem a ver? É mito ou é verdade? Veja só, que banho? Em açude, em rio? Em rio, açude. Aí sim, é verdade. Por quê? Veja só, se você tá com você se alimentou, pode dar a famosa congestão, não é isso? Sim, Inclusive, já tive congestão. paciente em plantão meu, que ele era de uma cidade, ela era de São Paulo, estava visitando o interior da Paraíba, eu estava de plantão numa UPA lá, e ele comeu uma feijoada e foi tomar um banho de rio. E deu essa congestão. Tá vendo, minha gente, que os ensinamentos da avó estão valendo, E estão ele, em voga? infelizmente, faleceu. Em relação a banhos normais, não. Banho de chuveiro, não. Não, porque o que é que causa a alimentação copiosa? A alimentação, o pratão de pedreiro, né? Ela causa um processo chamado maré alcalina. O nosso corpo, ele secreta, o nosso duodeno secreta muito pâncreas, secreta muito bicarbonato. Faz com que ajude a digestão da alimentação. Aí ele acidifica nosso sangue e a gente começa a ficar mais lento, com sono. E outra coisa, existe uma translocação de sangue para a região do trato digestivo, fazendo com que haja uma menor distribuição sanguínea cerebral, certo? O que vai também lentificar, a gente vai ficando geralmente com sono, aquela moleza. Por isso que é necessário um descanso para depois voltar às atividades. É por isso que na Espanha existe a sexta, né? Que eu adoro, eu faço jus à sexta, porque... Almoçou, meia hora dormindo e voltar às atividades. Pronto, então eu estou salvaguardada, viu? O doutor Tassi disse que é para dormir cochilinho sim, depois do almoço. A gente vai para um rápido intervalo, o bloco ficou interessantíssimo e a gente vai retornar no quarto bloco ainda com mitos e verdades sobre a cardiologia. Eu aguardo você. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE, modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Estamos de volta para o último bloco deste sábado do programa Saúde em Evidência. Quero agradecer novamente você que está conosco todos os sábados às 10 horas aqui na TV e agradecer também aos nossos apoiadores.
Faculdade de Medicina do Sertão, Clínica Santa Margot, Memorial Imagem, Líder Empresarial e Lojas LW. Doutor Tássio, continuando aqui com os nossos mitos e verdade. Certo. É mito ou é verdade que algumas medicações, elas podem, medicações que a pessoa já faz uso, Certo. pode desenvolver, posso chamar, se me corrija se estiver errado, desenvolver uma hipertensão? Veja, a resposta é sim, com a ressalva. O paciente ele tem que ter uma predisposição a ter uma hipertensão, tem que ter hábitos que fomentem essa predisposição, ou seja, ele tem que ser um paciente que já tem a tendência de ter. E sim, é verdade, algumas medicações ela interagem na função cardíaca e no sistema cardiovascular, gerando de forma indireta um processo de hipertensão arterial sistêmica. É por isso que tem que ter muito cuidado. Eu vou dar um exemplo disso aqui. Vocês, pacientes, que sentem dor na coluna e fazem o quê? Tomam diclofenaco de forma desenfreada. Diclofenaco de forma desenfreada. Estou falando daquele paciente que toma todo dia diclofenaco. Eu já levei pacientes para leitos de UTI com úlceras gástricas. Ele abre um buraco no seu estômago se você não tiver cuidado. Ele causa insuficiência renal, é um ARNIS, uma medicação que age no rim, fazendo com que haja uma disfunção renal. Essa disfunção renal indiretamente vai fazer com que haja uma disfunção cardíaca, fazendo com que o paciente possa sim desenvolver doenças metabólicas como a hipertensão arterial sistêmica. Perfeito. Tem que ficar bem atento. A gente é um ser humano múltiplo dentro de um corpo só. Sim. E a gente tem que estar bem atento que uma doença pode levar a outra, Com certeza. E agora eu quero saber se é mito ou se é verdade que a pressão arterial desregulada, desenfreada, pode afetar algum outro órgão além do coração. Verdade demais, muita verdade. Demos exemplos sobre AVC, não é isso? Que é uma disfunção neurovascular. Certo? Temos os exemplos a insuficiência renal crônica, certo? Elas geralmente estão acentuadas em pacientes com hipertensão arterial sistêmica e existe uma condição chamada cor pulmonale. Cor pulmonale é uma doença cardiovascular que está relacionada com o pulmão, devido a uma insuficiência cardíaca do lado direito do coração. O lado direito do coração ele recebe sangue do pulmão, o átrio direito, certo? E ele tem relação com o pulmão, certo? Vou explicar a fisiologia toda não, mas ele tem uma relação direta entre coração e pulmão. Os dois estão bem comprometidos. Aí o átrio e o ventrículo direito estão comprometidos e levam ao comprometimento do átrio e do ventrículo esquerdo, uma insuficiência cardíaca, que vai levar por consequente continuidade, né? Lesões em outros órgãos. Por quê? Porque a máxima da hipertensão arterial não é aquela pressão de início. Minha pressão está alta, eu tenho que cuidar porque a hipertensão não é só isso. A hipertensão arterial sistêmica, ela tem como objetivo de letalidade parar o que está dando errado. O que é que está dando errado? Minha circulação. Então, eu vou atrapalhar mesmo. Vou fazer com que o coração trabalhe de forma disfuncional. Vou fazer com que esse coração cresça. Vou fazer com que o sangue não chegue aos órgãos de forma necessária. Qual a função do coração? É uma bomba que leva oxigênio através do nosso sangue para os nossos órgãos. Todos os órgãos são afetados. Por quê? Porque esse sangue sai de forma inapropriada, pouco sangue, pouco oxigênio, fazendo com que haja um processo de isquemia periférica, isquemia de órgãos. Isquemia é a falta adequada de sangue ou ausência de sangue, de oxigênio nesse determinado órgão, certo? Então, sem assustar você aí de casa, mas chamando sim a sua atenção para essa temática, me parece que esta semana, na próxima semana, a partir de segunda-feira, você já vai estar procurando um médico cardiologista da sua confiança ou da confiança da sua família para você agendar uma consulta. E falando sobre agendar uma consulta, quem está nos assistindo e que quer lhe encontrar nas redes sociais ou no consultório para já marcar essa consulta, use aí a nossa mídia, doutor, para fazer
a divulgação do seu Instagram, não sei com que rede social o senhor trabalha, e também do telefone do consultório. O Instagram é Dr. Tássio Evaristo. Eu atendo no Empresarial Cavalcante. Aqui em Arco Verde. Aqui em Arco Verde, na Clínica LP, aqui em Arco Verde também. Posso divulgar o telefone? Pode, fica à vontade. 879-8170-0913. Esse é o telefone para agendamentos. Faço consultas em cardiologia, geriatria e me coloco à disposição dos pacientes para os atendimentos domiciliares. Tendo em vista que eu faço minha profissão, o que eu mais abranjo é o paciente geriatra vascular, o paciente cardiovascular geriatra. A geriatria cardíaca, que é o paciente que é idoso, que tem problemas cardíacos. Eu faço também esse atendimento a domicílio, caso ele não possa locomover-se, certo? Sou prescritor de cannabis também e estou disposto aí, estou aberto, a agenda está aberta para vocês me procurarem e a gente alinhar bem direitinho isso aí para a gente ter qualidade de vida e ter uma longevidade aí bem... Claro que o Dr. Tássio vai voltar e a gente já viu aí que tem outras coisas para a gente conversar com ele. Para além da cardiologia, a gente tem aí a geriatria para conversar com ele. Tem também um tema que está super atual e ele já antecipou aqui para vocês. Ele é prescritor de cannabis. Então, só isso já dá um robusto programa. Então, Dr. Tássio, fique bem à vontade aqui nesta casa, nos estúdios da TV, porque certamente os outros convites chegarão muito em breve. Muito obrigado. E a gente quer finalizar, chegamos ao fim de mais um programa Saúde em Evidência, finalizar te agradecendo, Dr. Tássio, pela disponibilidade. A gente entende que a agenda de vocês é bem corrida. Muito obrigada em nome da TVLW, em nome da TV Nova Nordeste. E esteja sempre muito... passou por um congresso, está cheio de novidades, o seu lugar é aqui, porque o programa Saúde em Evidência é um programa também de novidades, de notícias quentinhas aí. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. Esse é um espaço que a gente deixa aberto para o senhor tecer as suas considerações finais. Bem, como médico, o que é que eu prego ao meu paciente? Existe uma política, não diria política, existe uma mídia em relação ao envelhecimento, focar em produtos que não envelhecem, que ajudam a não envelhecer. Eu penso o contrário, envelhecer de forma saudável, ter uma qualidade de vida. Se você tem uma qualidade de vida, os seus sonhos, seus objetivos vão ser mais palatáveis, vão ser mais alcançáveis, entendeu? A gente precisa evoluir como pessoa, mas também em saúde. O cuidado primário, a prevenção é a arma do negócio. Você teve prevenção, você teve o cuidado necessário, você arrumou tempo para cuidar da sua saúde, você não vai precisar arrumar tempo de cuidar da sua doença. Ouviram, né? Se tem tempo para cuidar da saúde, não vai precisar gastar tempo para cuidar da doença. Assim é também com o dinheiro, né, doutor? Exato. Muitas pessoas se preocupam em gastar muito dinheiro em não prevenir a doença, né? Porque é caro, porque isso é caro, aquilo é caro. E tem hábitos tão saudáveis que dá para fazer sem custo nenhum, né? Claro, caminhada. Dá para pular uma corda, dá para fazer uma caminhada, dá para mudar a alimentação, cuidar do sono. Exatamente, desestressar menos. Desestressar menos, que é um assunto muito interessante, né? Da gente falar de se estressar menos, porque libera um hormônio... Cortisol. E depois a gente pode estar falando... veneno. A gente tem tempo ainda, um minutinho aí para a gente falar do cortisol. Quer falar sobre ele? Porque hoje a gente vive numa rotina, uma loucura, né? O cortisol, não só ele, coitado, mas tem vários outros hormônios relacionados ao estresse metabólico. A gente libera muitas catecolaminas, algumas substâncias que elas são nocivas ao nosso sistema cardiovascular, aos nossos vasos. Para você ter uma noção, alguns desses hormônios causam vasoconstrição. O que é isso? O vaso fecha. Se o vaso fecha, não tem fluxo sanguíneo para aquele órgão que ele fechou. Gera um processo de isquemia, entendeu? Coisa que é desencadeada por esse cortisol. Para vocês terem uma noção, existe uma doença na cardiologia chamada doença do coração partido, os acadêmicos de medicina aí sabem, o síndrome de Takotsubo,
que ela é o excesso de esses hormônios gera uma vasoconstrição, fazendo com que o sangue não chegue de forma adequada no coração, causando um infarto. Gente, quando eu disse a vocês que o doutor Tássio tinha que voltar, é por causa disso. Só temos mais aí outro braço para a gente estar conversando, mas infelizmente hoje o nosso tempo acabou. O doutor Tássio foi maravilhoso. Em nome de todos nós que fazemos a TV LW, a TV Nova Nordeste, nosso muito obrigado, tanto ao doutor Tássio quanto a você que esteve conosco em mais um sábado. E eu espero você no próximo sábado, encontro marcado comigo às 10 horas.